eu peço licença a vocês para usar o púlpito, porque ou eu segurava o microfone ou o passador. Então, achei melhor usar, dar um tom um pouco solene, mas eu desejo que seja um espaço de reflexão compartilhado, né? Eu trouxe alguns elementos para poder iniciar a conversa, mas a ideia é que a gente possa trocar sobre o tema de uma forma bem democrática e, como diz o título, solidária. Mas eu queria começar mesmo agradecendo pela oportunidade de estar aqui, parabenizando ao comitê pela iniciativa de produzir e promover esse evento de hoje. A gente conversava mais cedo sobre a importância de tirar esse tema do assédio moral ou de outras formas de violência nas relações de trabalho, tirar essa temática do velado, né? Desvelar o tema, porque é a melhor maneira da gente enfrentar o assédio moral e prevenir que esse tema, que a gente possa ter essa conversa aberta sobre essa temática. Então, parabenizar o tribunal na presença aqui ilustre do comitê, gestor do Código de Conduta, parabenizar pela iniciativa de trazer esse tema à tona para a discussão, e para mim é uma honra muito grande, pela qual eu agradeço muito, de eu poder estar aqui proferindo essas palavras, né? Parabenizar também pela elaboração do guia de orientação sobre assédio moral. Eu já pude olhar antes de começar a palestra, é um material de excelente qualidade, vocês estão muito bem servidos, né? E eu tenho certeza que vai orientar na prática, né, de ações para poder justamente dirimir situações que configuram violência no trabalho. Se a nossa proposta é falar sobre estratégias solidárias, então minha esperança é que esse material possa promover espaços solidários de discussão para daí então, né, fermentar cada vez mais um espaço de trabalho saudável, né, que os conflitos são inerentes da vida, né, mas não necessariamente os conflitos precisam virar violência, né, e eu acho que um material como esse e eventos como esse aqui, no qual estou tendo a honra de estar com a palavra, né, são peças fundamentais para que a saúde no trabalho e uma relação humanizada de trabalho possa acontecer de fato, né. Esse tema precisa estar em discussão. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre o trabalho e a sua relação com a identidade, falar sobre violência no trabalho e assédio moral, incluindo influência dos modelos de gestão, manifestações mais comuns de violência e assédio, falar sobre as consequências da violência e, por fim, estratégias de prevenção e enfrentamento. Muito desse material que eu vou trazer para a discussão hoje já consta nessa cartilha que está elaborada. É uma cartilha que está bastante atualizada e com o peso, né, da literatura científica também muito atualizado. Então, acho que vai ser uma oportunidade de complementação, né? Podemos discutir isso aqui, iniciar uma discussão, mas vocês têm um material muito interessante aqui. Volto a insistir, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Estou um pouco inseguro, não sei se está retornando aqui, mas acho que está chegando bem aí, né? Tá bom. Então, vamos lá. Trabalho e identidade. A ideia aqui é o seguinte: ampliar um pouco a noção sobre o trabalho, porque comumente se tem uma visão de que o trabalho seria exclusivamente um conjunto de tarefas que a gente executa para poder tirar o nosso sustento e pagar nossas contas, né? Então, o trabalho é uma visão muito instrumental. Só que, a partir dos nossos estudos e conversa com trabalhadores, a gente pode perceber que o trabalho, ele é uma dimensão da vida humana que está muito além desse conjunto de tarefas que a gente executa, né? O trabalho, ele dá sentido para a vida, né? Daí essa relação com a identidade, porque comumente a gente se define para as outras pessoas e para a gente mesmo a partir do nosso trabalho. Então, eu sou apresentado, esse é o Antônio, ele é psicólogo, né? Então, o trabalho vem colado ao meu nome, né? Ao que eu sou, né? Ao que eu represento no planeta, está muito associado ao meu trabalho. Nesse sentido, tudo que se relaciona com o mundo do trabalho, sejam as conquistas, as alegrias que a gente tem no trabalho, tanto quanto o sofrimento, o desprazer, tem um impacto subjetivo, emocional, psicológico muito forte.
né? Daí, então, a importância de se cuidar realmente dessa dimensão do trabalho, para que as pessoas possam ter no trabalho um espaço de realização, né? Onde elas possam mobilizar a sua inteligência para realizar ações e, a partir disso, se realizar, né? Falando de um processo bem amplo e bem subjetivo mesmo. Então, da mesma forma que mobiliza o nosso orgulho, a gente chegar em casa e compartilhar com um familiar ou um amigo, né, um produto que foi realizado, uma conquista, uma promoção, um elogio, um reconhecimento, a alegria que dá, vocês podem calcular também, só que do lado inverso, a dor que é, por exemplo, passar por uma situação de humilhação no trabalho, ou uma situação de perseguição, de abuso, de assédio, né? Já tive a oportunidade de conversar com muitos pacientes, né, sobre esse tema. Lá, acabou que eu não falei muito de onde eu estou partindo, né, de onde que parte essa fala minha. Só complementando a apresentação, então eu sou psicólogo da Câmara Legislativa e lá nós fundamos o Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. E somando esse núcleo com o que eu trabalho lá de atendimento clínico, tem uma amostra bem ampla, né, de trabalhadores em situação de sofrimento. E eu posso afirmar, acho que vocês já devem imaginar, ou então já passaram por situações, ou testemunharam situações que falam sobre o dano, né, causado por uma situação de quem sofreu violência no trabalho. Entendeu? Então, cuidar disso é muito importante, né? Então, trabalho e identidade, né? Segundo o Christophe Dejoux, que é uma referência muito cara para a gente, trabalhar envolve gestos, um saber fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar, de reagir às situações, o poder de sentir, de pensar e de inventar. Ou seja, a gente não está falando, mais uma vez, só de um conjunto de atribuições que a gente exerce. Tem todo um engajamento da pessoa como um todo, engajamento do corpo naquela tarefa, das emoções, da inteligência, da criatividade, né? Da importância dos gestores, né? Como quem ocupa esse lugar estratégico, né? De mediação. O gestor, ele recebe, vamos dizer assim, as diretrizes da organização e ele transmite à sua equipe o que a organização espera deles. E, ao mesmo tempo, o gestor tem essa dupla função de acolher o que a equipe transmite para ele, para então ele fazer o meio de campo com as instâncias diretoras da casa. Então, o gestor é estratégico e, nesse sentido, o gestor precisa estar apto para usar toda essa mobilização dos trabalhadores a serviço da realização do trabalho, né? E que isso possa ser feito de uma maneira saudável e respeitosa. Então, esse ponto eu só queria trazer para vocês para falar um pouco realmente sobre o impacto emocional quando a gente está lidando com situação de violência no trabalho, né? É muito profundo. Então, agora falando um pouco falei sobre trabalho e identidade, falar agora sobre trabalho e conflitos e violência. Dentro desse processo de mobilização subjetiva para exercer o trabalho, naturalmente vai haver diferenças entre as pessoas sobre o que cada um acha que é o certo, sobre o que cada um acha que é o método mais eficiente, sobre o tempo necessário para a realização da tarefa, né, o nível de mobilização, ou seja, as pessoas, pela própria característica individual delas, vão ter formas individuais de realizar o trabalho, né? Ou seja, é natural que surjam conflitos. E aí eu queria ampliar a noção do conflito, porque se eu fizesse um exercício para vocês dizerem a primeira palavra que vem à cabeça quando eu digo conflito, normalmente evoca algo negativo, né? Conflito como sinônimo de briga ou de confronto, né? Mas não necessariamente. Então, a proposta é a gente entender o conflito que surge na vida, no contexto de trabalho, como algo inerente da condição humana mesmo, né? Pela nossa diversidade infinita humana, certamente vamos ter formas diferentes de trabalhar, ideias diferentes sobre o que é um bom trabalho. Então, os conflitos existem. Depois do trabalho do Freud com a psicanálise,
e os avanços no estudo do inconsciente, chegou cada vez mais à conclusão que o ser humano é uma fonte inesgotável de conflito. O ser humano sozinho, né, já tem várias instâncias operando nele, muitas variáveis, uma, por exemplo, que está com foco no dinheiro, outra com foco no amor, né, prazer e desprazer. Então, o ser humano sozinho já é um poço de conflito, né, e isso é natural, isso é do ser humano. Agora, imagine vários sujeitos, né, submetidos ao mesmo espaço de trabalho, com o estresse natural que o trabalho promove. Então, os conflitos vão haver, vai haver conflito sempre. Então, a questão não é impedir que haja conflitos, porque os conflitos não só são constituintes da vida humana, como eles podem ser muito ricos, né? Porque se existem visões diferentes sobre o que é o bom trabalho, naturalmente essas visões podem se complementar. A ideia é que se complementem. Daí a ideia de promover um espaço de trabalho o mais democrático possível, em que os trabalhadores tenham voz, não só no sentido de como se fossem peças numa engrenagem que simplesmente executam, mas suscitar a voz dos trabalhadores, estimular que eles falem. Isso é uma forma, a gente vai acompanhar isso com mais profundidade, a gente vai ver que isso é uma forma chave de prevenir violência. Mas, além disso, o trabalho cresce quando o trabalhador pode trazer também a forma que ele desenvolveu do melhor fazer aquela tarefa. Então, você estimular o protagonismo do trabalhador é muito importante. Agora, essa é uma forma produtiva de lidar com o conflito. Quando você escuta as várias partes, quando você escuta as várias visões. Agora, uma forma destrutiva de lidar com o conflito é quando, por exemplo, incide o autoritarismo, em que só uma visão pode ocorrer, quando o trabalhador é calado, ele simplesmente tem que trabalhar e chega-se ao ponto até de, por exemplo, licença de saúde ser desconsiderada, né? Porque ali o trabalhador não é mais visto como pessoa, mas é visto como uma máquina, né? E aí, então, uma diferença que existe sai do plano do conflito e desemboca em violência. Essa é a questão. Então, violência, uma definição possível, é quando o conflito é mal trabalhado e desemboca numa situação de opressão, né? Não existe mais um equilíbrio de forças, mas quem detém a autoridade subjuga a outra parte. Tá? Então, a gente não está falando mais de um conflito democrático, em que cada um pode se expressar, mas só impera uma visão. Aí já é violência, né? Extrapola o conflito. Então, uma outra definição possível de violência é violação de direitos humanos no contexto de trabalho, em especial a saúde, a liberdade e a dignidade. Vamos em frente. Eu acho importante, quando se fala sobre isso, dar um panorama ilustrativo sobre situações de violência, para que a gente possa ter clareza sobre o que se está falando, né? E se a perspectiva também é desvelar o tema, trazer o tema para a discussão, é interessante não ficar só num contexto, num conceito amplo e abstrato, e trazer situações práticas, né, para a gente visualizar do que a gente está falando quando combatemos o tema da violência. O primeiro ponto é entender que a violência, ela é um sentido, é como se fosse um guarda-chuva conceitual, né? Então, dentro desse guarda-chuva, por exemplo, a gente pode falar sobre agressão no trabalho. Agressão já seria uma atitude pontual de violência, né? Extremamente grave também, mas conceitualmente não seria o que a gente chama de assédio moral, é uma coisa pontual. Temos também a incidência da violência psicológica no trabalho. Aí a gente está falando de agressões que se repetem sistematicamente, e isso também com danos profundos. Acho que um exemplo que eu posso dar para vocês, de cada uma, né? Uma agressão pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão psicológica, pode ser uma agressão física também, né? Mas aquilo está circunscrito numa situação pontual. A violência psicológica, ela já envolve uma repetição. Eu acho que, antes de entrar no assédio moral, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma modalidade dessa violência muito comum, é um tipo de discriminação,
né, ou da atribuição de apelidos, ou de uma certa perseguição, ou quando a pessoa é tratada com desdém, né? Isso não acontece uma vez só, mas ela recebe uma pecha dentro da equipe e aquilo vai continuando, né? E aí eu retomo o tema inicial da palestra, falando sobre o impacto emocional. Então, você imagina a felicidade de ser bem reconhecido no trabalho e a tristeza de ser ridicularizado no trabalho, né? Então, por exemplo, quando não existe esse cuidado, né? Quando o tipo de brincadeira que se faz, pode até ser uma coisa, vamos dizer assim, de boa fé, né? Pode ser uma coisa da equipe ou da forma de se comunicar, né? Que aquilo não parte como um desejo de prejudicar verdadeiramente o outro, mas se existe uma falta de cuidado na forma do tratamento e aquilo é repetitivo e a pessoa se sente mal e ainda assim a brincadeira continua, isso a gente está falando de uma forma de violência psicológica, né? Então é importante ilustrar essa modalidade. E por último, o que acabou sendo o carro-chefe aí quando se fala de violência, que é o próprio assédio moral, né? Existem muitas definições sobre assédio moral, inclusive aqui na cartilha a equipe incluiu algumas definições, né, da literatura científica, e a que a gente compilou é essa aqui. Então, o assédio moral é um conjunto de atitudes e comportamentos praticados dentro das organizações, deliberada e sistematicamente, com o objetivo de causar constrangimentos, ameaças e humilhações aos trabalhadores, de modo a ferir sua dignidade e pressioná-los a abandonar um projeto, um cargo ou o próprio local de trabalho. Então, você vê que a gente extrapola a questão da violência psicológica e chega numa outra modalidade, né? Eu deixei marcado ali os pontos que são centrais para a gente construir o conceito, que é uma ação deliberada e sistemática. Então, se antes a brincadeira pode ter um certo tom de inocência, né, no sentido, às vezes, de quebrar um gelo, mas só que aquilo está ferindo a pessoa, aqui não. No assédio moral, a gente entende como uma estratégia para prejudicar o outro, né, uma estratégia deliberada e sistemática, né, de modo a forçar a pessoa a abandonar um cargo ou o próprio emprego. Como eu disse, essa definição é uma definição que a gente construiu a partir dos nossos estudos, né, mas existem outras definições. É importante deixar isso claro, né? Mas, assim, eu fiz questão também de trazer aqui, ó, eu avancei um pouquinho só para a gente complementar essa definição do assédio. Eu quis trazer também essa definição que está no projeto, é um projeto federal, projeto de lei 4742 de 2001, que foi aprovado agora em março na Câmara dos Deputados. E, de acordo com esse projeto, o crime será caracterizado quando alguém ofender reiteradamente a dignidade do outro, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou moral ou mental, sofrimento físico ou mental no exercício do emprego, cargo ou função, né? Então, existem diferenças na maneira de conceituar, mas aqui também está presente a intenção, né? A ação reiterada para causar dano ou sofrimento. Então, esse é só para ilustrar também que agora saiu do plano da definição científica e agora mesmo já está em processo para ser incluído no Código Penal, né, o assédio moral. Bom, então, dando sequência a essa ilustração do que a gente está falando, né? O assédio moral, ele pode acontecer em 3 sentidos. O assédio moral descendente, que é o mais comum, cerca de 3/4 das situações, parte de uma instância superior para um subordinado. Esse é o mais comum, é o descendente. Mas ele pode acontecer também de forma horizontal, ou seja, entre pares, não existe desnível hierárquico. E também pode acontecer o assédio moral ascendente. Isso já mais presente no âmbito do serviço público mesmo, né? Porque com o Instituto da Estabilidade. Porque é meio difícil você imaginar num contexto de empresa privada que uma equipe se insurja contra um chefe e isso sai impune, né? Então, naturalmente, aquela equipe vai ser desligada, mas quando existe o advento da estabilidade, a gente observa que ele pode acontecer também. Teve uma situação que a gente acompanhou, e aí é muito delicado falar sobre isso, né? Porque
a gente escuta os dois lados. Quando a gente lida com conflito, a gente faz contato com todas as partes envolvidas. E aí, nesse caso, era um gestor que nos procurou porque ele estava sendo alvo do que ele considerou assédio moral. Então, a gente foi escutar, e aí o alvo era o seguinte: ele foi designado para exercer uma função de chefia, então, de certo modo, está legitimamente empossado no cargo, só que na visão da equipe, e de fato procede, era uma pessoa que não tinha preparo técnico para exercer aquela chefia, mas estava ali numa relação de poder mesmo, né? Que ele foi colocado ali mesmo sem ter vamos dizer, um repertório técnico para gerir aquela equipe. Isso gerou uma revolta muito grande na equipe, sentimento de injustiça também, né? De por que não foi um deles que foi designado para chefiar. E aí essa equipe, muito articulada entre si, realmente criou uma situação insustentável, forçando a pessoa a sair, né? Então, a gente está falando, isso só para exemplificar, que o assédio moral também pode acontecer de forma ascendente. Agora, quando a gente trabalha sobre o tema da violência, o nosso mote é: a gente não pode ficar no chavão básico de pensar em vítima e vilão, né? Porque se você atribui a culpa só a um dos lados e a outra parte é só uma vítima, primeiro que você desempodera quem está no lugar dessa vítima. Segundo que você demoniza, né, o outro lado, e aí não existe diálogo possível. Como a gente trabalha na perspectiva preventiva e da mediação, a gente tem que entender que o fenômeno é mais complexo do que uma interação só entre vilão e vítima. Nesse caso, quem estava fazendo os atos de assédio moral era a equipe. Mas quando você abre a escuta também para o lado da equipe, tudo bem que a gente discorda dos meios que eles tomaram para poder fazer valer o direito. Mas dá para entender também a revolta dessa equipe, né? E aí nosso trabalho foi no sentido de promover espaços de discussão em que ambos os lados pudessem ser atendidos, né? Dentro da mediação, a gente procura não fornecer uma resolução para o conflito, pronto, né? O que a gente facilita é a comunicação para que as partes possam chegar nessa definição que atenda da melhor forma possível. Então, tudo isso para dizer que existe o assédio moral ascendente também, né? Só a título de curiosidade, trouxe esse trabalho do Brodsky de 76. Essa é a primeira vez que aparece esse termo assédio, né? O trabalhador assediado. Então, 1976, muito recente, né? Que se fala sobre isso. Mas a gente sabe que o conceito é recente, a elaboração do conceito é recente, mas a práticas de violência no trabalho, dentre as do assédio moral, isso aí é desde que existe trabalho, né? Uma vez eu estava num espaço como esse e eu tive o privilégio de ter no público o meu pai. E meu pai é trabalhador, hoje está aposentado, né? Trabalhou durante a vida inteira e carregou a família junto toda, dos irmãos, enfim, num banco público. E ele escutou a palestra, né? Daqui a pouco eu vou descrever um pouquinho mais as situações enfim, que caracterizam a violência. Ele olhou, e falou: rapaz, ou eu já passei, eu já testemunhei tudo isso que você falou aí, só que na época não tinha o nome, né? Então, o estudo é recente, mas a prática é antiga. E que bom que cada vez mais a gente está tendo a oportunidade de sair, né, dessa violência oculta e sutil nos meandros das relações, para poder trazer para cá. A gente conversava mais cedo sobre processo de construção, né, para você conseguir elaborar um material como esse, e a importância não só em termos do conteúdo que está aqui presente, mas a importância simbólica desse material, né, porque é um material que tem a chancela do órgão. Então, é como se fosse uma intervenção direta na cultura do órgão, sobre o que é permitido e o que não é, né? Sobre uma interdição, por exemplo, de ações de violência. É claro que isso não se resolve só com uma atitude como essa, mas ela certamente é fundamental, né? Porque inaugura discussões e, como eu disse um pouco mais cedo também, ela é uma oportunidade
para a formação de redes de solidariedade. A Etienne estava comentando, né, que às vezes, no primeiro contato que você tem com o material, já surge um comentário, né, ou já lembra de alguma situação, ou compartilha. Então, isso aqui é uma semente maravilhosa, né? Que bom que se está avançando, né, aqui e em outros órgãos também. Não vou cansá-los falando especificamente sobre legislação, é só para ilustrar que, como eu disse, né, isso está saindo só do âmbito do estudo acadêmico, mas também é contemplado pelos regramentos, né, pelas normas jurídicas em âmbito internacional e nacional, né, falando sobre o direito da pessoa exercer o trabalho em condições justas, dignas e protegidas, né, isso está presente na Declaração de Direitos Humanos, na OIT. Na nossa agora realidade brasileira, a Constituição prevê também esses princípios para o trabalho ser exercido de forma saudável, né, a CLT e as leis. Eu acabei me antecipando, falei sobre esse projeto de lei, deixei o número aí para vocês quiserem pesquisar. E existe também uma infinidade de leis estaduais e municipais, inclusive o DF tem também, né, que tipificam o assédio moral e nessa tentativa institucional mesmo de interditar essa prática, né? Então ele está amplamente abraçado aí pela legislação. Isso aqui eu já falei. Bom, os temas são circulares, né? Então, estou num ponto aqui, me remeta a um tema lá na frente, daqui a pouco ele volta, isso tudo a gente vai construindo nessa espiral. Não podemos entender a violência como vilão e vítima. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui? Eu acho que a equipe de saúde já deve ter passado por isso. Quando existe um conflito, pelo menos na nossa realidade lá, era muito comum acontecer, olha só, a pessoa A brigou com a pessoa B, estão discutindo, resolva. E aí levava para o consultório de psicologia ou de serviço social para que a gente fizesse, enfim, alguma intervenção que pudesse resolver e de preferência identificar um culpado e daí estaria tudo resolvido. Em certa medida isso procede, por exemplo, a gente buscar uma responsabilização sobre um ato de violência é fundamental, mas o problema não encerra aí. Quando você pega só duas pessoas que se envolveram numa situação de briga e faz, como já testemunhei também, uma coisa meio forçada para que os amiguinhos deem um abraço e volte a ficar tudo bem, né? Eu já passei por esse constrangimento uma vez, quando eu fui convidado por um chefe para acompanhá-lo numa reunião em que ele iria colocar frente a frente duas servidoras que tinham brigado, né? Houve uma troca de ofensas. E ele me chamou para acompanhar, não tinha muita clareza do que ele esperava que eu pudesse ajudar ali, mas eu fui, né? Um pouco como ouvinte. E aí ele falando, e eu me senti realmente nas reuniões da minha filha, assim, da escola, com 8 anos de idade, né? Quando tem algum conflito. E aí fala, muito feio o que você fez, muito feio o que você fez, agora, por favor, levanta-se e dê um abraço. Eu, meu Deus. Né? E aquele constrangimento, e as pessoas se recusando, e no final, elas, para poder terminarem com aquilo logo, acabaram dando esse abraço, obviamente, de um jeito totalmente furado, né? Assim, isso acho que até agrava mais. Então, testemunhando esse tipo de coisa, que a gente se motivou a criar esse núcleo de estudos e ações sobre violência no trabalho. Eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas a ideia principal é justamente acolher demandas, né, situações de violência e, como eu disse, promover espaço de mediação, que as pessoas possam conversar de uma maneira muito respeitosa, respeitando o ponto de vista de cada um, né, para que, numa conversa produtiva, elas consigam chegar num termo, né, para aquela disputa e seguir a vida. E eu tenho muita alegria de falar isso, né, que nas situações em que a gente foi acionado e conseguiu fazer a mediação, o resultado é muito positivo, muito mesmo, né? Depois de um tempo a gente faz um contato de retorno e a reincidência da violência é baixíssima, né? Então é uma estratégia muito importante, uma estratégia muito barata, né? Porque se houver capacitação, próprios servidores do órgão podem exercer esse lugar de mediador e uma situação assim, que previne, né, uma resolução judicial.
Claro que nesse caso a gente está falando de situações um pouco mais brandas, né? Tem situações mesmo de extrema violência em que você propor, né, uma reunião de mediação da pessoa com quem a agrediu seria uma nova forma de violência, né? Então a gente entende que a mediação é uma ferramenta poderosa, mas não se aplica em todos os casos, né? Tem casos mesmo que o que a gente pode fazer é acolher a pessoa, cuidar dela na medida do possível e encaminhar também para que ela possa ter os seus direitos restituídos, né, em outras instâncias, por exemplo, acionar o sindicato ou, enfim, outros órgãos, né, de proteção do trabalhador. Ou seja, a violência é um fenômeno mais complexo do que a interação isolada entre vilão e vítima, porque tem outra questão. Se você pega um conflito, né, mal resolvido, que gera um ato de violência, é muito simples para a organização dizer que fulano é desequilibrado, né? Que ela é uma pessoa desequilibrada, então isso aí é fruto da loucura dela, então brigaram por isso. Só que, e a experiência diz isso para a gente, se você pega as situações de conflito e você vai esmiuçar e ouvir as partes, na maioria absoluta dos casos, o que motivou aquela situação de violência não foi um fator interpessoal. Não foi uma disputa entre duas pessoas, ou alguma diferença, ou enfim, um dia que uma estava de mau humor, nem nada disso. Muitas vezes, na maioria absoluta dos casos, os conflitos acontecem porque existe um contexto de trabalho que está adoecido, né? Então, com isso a gente está falando sobre condições de trabalho. Por exemplo, lá na Câmara, várias vezes uma situação se agravava de um mal-estar na unidade por uma questão tão básica quanto a temperatura do ar-condicionado. Quando você está falando de um ar-condicionado central em que não dá para fazer um controle individual. Então, alguém vai ficar com frio, alguém vai ficar com calor, né? E aí, a falta de treinamento para poder gerir esse tipo de situação, ou o despreparo mesmo, né, para poder enfrentar uma situação tão simples de conflito, desembocava, né? Agora, essa é uma forma que, enfim, envolveria a instituição mais alta, porque a gente está falando da questão estrutural do prédio, né? Não é tão fácil de resolver, mas assim, né, a conversa com certeza pode ajudar. Mas a gente pode falar também de situações de condição de trabalho em que a pessoa trabalha sem ter o equipamento adequado, a pessoa trabalha sem ter o equipamento de proteção adequado, né? Como é que eu posso dizer, sem ter um amparo tecnológico para poder exercer o seu trabalho. Então, isso tudo vai gerando um campo de estresse, né, que pode desembocar em violência. E, às vezes, você suprimir a pessoa do seu material de trabalho, ou seja, privar dela das condições de trabalho, isso também é uma forma de violência. Ou seja, a gente não está falando mais agora só de uma pessoa que brigou com a outra. A fonte também, talvez a mais comum de violência, a organização do trabalho, ou seja, como é que aquela tarefa está distribuída, qual é o prazo que se tem para fazer aquela tarefa, quem vai fazer, se a pessoa está capacitada ou não para fazer a tarefa, porque muitas vezes acontece o engano de dar mais tarefa do que a pessoa é capaz de fazer, ou retirar tarefas que são da competência da pessoa, esvaziando o trabalho dela. Isso é tão gerador de estresse quanto a sobrecarga, né? Você esvaziar o trabalho da pessoa. Dentro da equipe, o trabalho está bem distribuído? As pessoas têm uma sensação de que há justiça na distribuição de tarefas, ou tem alguém sobrecarregado, né? Ou o prazo para se executar aquela tarefa está adequado? Isso foi conversado com a equipe, né? Isso foi debatido para que o trabalhador também tenha voz para dizer como seria, na percepção dele, a forma mais eficiente de realizar aquele trabalho, né? Então, isso tudo a gente está falando sobre organização do trabalho. E aí, se o trabalho se tem injustiça, né? No caso, por exemplo, que eu citei, onde houve aquele assédio moral ascendente, para aquela equipe, o trabalho estava mal organizado, porque foi designada uma pessoa incapaz para comandar aquela equipe, né? Então, agora vai dizer que então a briga surgiu porque a equipe é perversa, né? Eu acho que é você retirar a responsabilidade da organização, né, da empresa,
diante de uma situação de violência. Se você acha que as brigas acontecem, os conflitos, só por uma indisposição pessoal das pessoas, você exime a organização da responsabilidade grande que ela tem, que é oferecer um contexto de trabalho justo, digno, né, e democrático. E, por último, né, entender a violência também como fruto de rusgas, né, no relacionamento interpessoal. Então, claro que existe essa dimensão, né, a questão interpessoal no fenômeno da violência, mas a crítica é retirar o peso só nessa parte interpessoal e entender que tem questões que são responsabilidade da organização, né? Ou seja, é um fenômeno mais complexo do que falar de um vilão e uma vítima. Dando sequência a essa ilustração, né, do que a gente está falando quando diz violência, de acordo com a Irigoyen, um texto de 2005, as formas mais comuns estão divididas em 4 eixos. Primeiro, deterioração intencional das condições e da organização de trabalho. 2, isolamento e recusa de comunicação. 3, atentado contra a dignidade. E 4, violência verbal, física ou sexual. Vamos ver detidamente cada um desses eixos. Então, exemplos de deterioração intencional das condições de trabalho. Não transmitir à pessoa informações úteis para a realização de tarefas, contestar sistematicamente todas as suas decisões, vigiar constantemente suas atividades e criticar o seu trabalho de forma injusta ou exagerada. E aqui eu chamo a atenção para vocês, esses advérbios são muito importantes. Quando você fala contestar sistematicamente, isso implica que o contestar, puro e simples, ele faz parte do trabalho do gestor, obviamente, né? Vigiar a atividade também faz parte, criticar o trabalho também faz parte. Agora, quando você faz isso de forma sistemática, constante, injusta, aí a gente está falando de violência. Porque esse é um tema importante, porque um incômodo que eu já ouvi de muitos gestores em outras oportunidades é que como se houvesse um cuidado só com o subordinado, né, e não visse o lugar do gestor, sendo que a minha experiência como gestor foi breve porque eu não dei conta. Eu fiquei 6 meses na chefia de um setor e eu senti que eu não estava feliz naquela função ali, né, porque eu gosto mesmo da lida, né, de estar ali conversando com a pessoa no trabalho clínico, né, então estar no lugar de gestor, ter que gerir às vezes umas miudezas assim do trabalho ou enfim, alguns tipos de demanda, né, que me pareciam assim, muito desgastantes. Quero dizer com isso que eu admiro o lugar, assim, as pessoas que ocupam esse lugar de gestão, porque eu sei que não é fácil, porque realmente tem essa pressão de baixo para cima e de cima para baixo, porque você precisa entregar um resultado, você é responsável por aquela equipe, você precisa acolher toda a insatisfação daquela equipe e também correr atrás para poder atender. Então, eu sou muito solidário a quem tem coragem de exercer o lugar de gestor, né? Eu admiro realmente, eu acho que isso tem uma questão de perfil mesmo, né? Que não é para todos. E, obviamente, vão surgir desafios. Então, que exista também, nesse sentido, se a pessoa sente que tem vocação para exercer esse lugar de gestão, um passo de humildade também para uma capacitação, porque o que capacita a pessoa a ocupar um lugar de gestão não é só um conhecimento técnico, mas a capacidade também de lidar com pessoas, manejar inteligências, estimular inteligências, coordenar inteligências, né? Então, a humildade nesse sentido também de buscar os princípios de uma gestão humanizada, né? Então, esse é o ponto. O que eu estou querendo dizer aqui é que isso aí faz parte do trabalho do gestor. O problema é quando isso começa a vir de uma forma injusta e exagerada. Privar a pessoa do acesso aos instrumentos de trabalho, como telefone, fax, computador, retirar o trabalho que normalmente lhe compete. Então, só resgatando que isso aqui foi a partir da observação da Leclerc, né, sobre o que era mais comum. Então, olha só, retirar o trabalho que normalmente lhe compete. A gente está falando agora, de novo, de organização do trabalho, né? Se a gente fala do trabalho como uma possibilidade de realização pessoal, se você retira aquilo, uma vez eu estava acompanhando uma servidora
que surgiu uma implicância dentro do contexto de trabalho e numa retaliação, a chefe de gabinete retirou uma atividade que era muito preciosa para essa pessoa. E eu pude testemunhar ali como que isso foi gerador de sofrimento, né, que até desembocou num episódio depressivo mesmo. Porque, de novo, o trabalho, ele tem um lugar na vida da pessoa que é muito, talvez, assim, insubstituível, né, que poucas coisas atingem o mesmo patamar de importância na vida da pessoa do que o trabalho. Então, você retirar uma tarefa tem um impacto muito profundo. Agora, dando sequência a esse eixo, atribuir proposital e sistematicamente tarefas inferiores e ou superiores às suas competências, assim como obrigá-la a realizar favores particulares para a chefia ou outrem. Isso aqui é uma coisa importante também, porque a gente está falando da humanidade na gestão, né? No sentido de uma gestão humanizada, que percebe de fato o outro como uma pessoa, porque às vezes, desculpa se eu estou sendo, como eu posso dizer, redundante ou falando de uma coisa tão básica, né? Mas o fato é o seguinte: às vezes acontece se instala um estilo de gestão em que as pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser objetos, coisas que podem ser manejadas, maltratadas, utilizadas da forma que melhor convier à chefia, né? Infelizmente isso acontece, a gente está nessa estrada aí tem 12 anos, nisso a gente passou por muitos órgãos e falou com muitas pessoas, muitas equipes, e é unânime, né? Isso acontece em todo lugar que a gente passou, essa coisificação do outro, e isso é muito destrutivo, né? Então, isso se dá nas menores coisas. Por exemplo, quando você deixa de olhar o outro e o outro é só uma extensão. Então, você humilha, você faz pedidos ou dá tarefas de forma assim, sem conseguir olhar para o outro, né? Sem conseguir perceber a dignidade do outro. Então, isso é um tema muito importante e eu ressalto, né, a importância da gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes isso acontece de forma velada. Isso é tratado como algo normal, né? Você usar o outro como um mero instrumento de trabalho, inclusive para fazer favores pessoais, isso não é uma coisa que pode ser banalizada, né? Isso é um ataque à dignidade. Pressionar para que a pessoa não faça valer os seus direitos, como férias, horários e licenças. Já acompanhei isso também, especificamente dentro dos gabinetes. Não sei como é, de certo modo, tem um certo paralelo entre o tribunal e o meu local de trabalho, né, que é a Câmara Legislativa, que tem a máquina administrativa e tem os gabinetes. E dentro dos gabinetes acontecem muitas situações que são problemáticas, e duplamente problemáticas. Primeiro porque as relações, os vínculos de trabalho são mais frágeis, né? Muito comumente as pessoas são de livre provimento, então é uma lógica de empresa privada. Então, se você está insatisfeito com o trabalho, até mais ver, tem uma fila para ocupar o seu lugar aqui, né? E isso abre um campo muito fértil para a violência, né? Quando a pessoa está num vínculo frágil de trabalho. E a gente observa isso mais nos gabinetes. Tem uma outra complicação que na verdade está ligada a essa primeira, que é a ditadura do medo e do silêncio. Porque se a pessoa está correndo o risco de perder o seu emprego, né, que motivação que ela vai ter para denunciar algum tipo de violência, né? Então lá a gente muitas e muitas vezes se depara com situações de sofrimento, de perseguição, mas que a pessoa se sente oprimida, se sente sufocada por não poder levar aquilo adiante. E nós ficamos nós, eu digo os cuidadores, né, os profissionais de saúde, profissionais de gestão de pessoas, ficamos numa angústia profunda, porque a gente sente que nossa atuação se restringe às vezes a enxugar gelo, né, porque a pessoa chega adoecida, a gente tenta
oferecer o máximo possível para cuidar daquela pessoa, só que aquela pessoa volta para um ambiente que é adoecido, né? Esse foi um dos motivadores também para a gente criar esse núcleo, para poder sair só do atendimento clínico e para partir para intervenções na organização, né? Estimular conversas e produzir esse tipo de material, levantar esse tipo de reflexão e também ajudar as pessoas a formarem redes de solidariedade para poder elas levarem demandas de forma coletiva. Porque, de novo, né, o vínculo de trabalho é frágil, a pessoa pode ser demitida a qualquer momento. Mas, então, se ela for sozinha, ela é o elo mais frágil, né? Certamente vai romper. Mas se aquilo é levado de uma forma coletiva, organizada, né, e como uma pauta coletiva, a chance de sucesso é muito maior. Eu tive recentemente uma notícia muito, como é que eu posso dizer, estimulante para dar sequência a esse trabalho, quando eu estava atendendo essa servidora que eu comentei com vocês, que teve uma tarefa retirada, e essa foi a forma de violência que ela recebeu, além de ligações desaforadas, falas aos gritos e outras formas de violência. E isso não era só com ela, era com a equipe inteira, porque tanto ela me falava como eu atendia outras pessoas dessa mesma equipe. E o trabalho foi feito no sentido de estimular as pessoas a saírem do isolamento e formar essas redes de solidariedade e aproveitar os espaços, por exemplo, as reuniões internas que havia no gabinete, para poder levar essas demandas de gestão humanizada de uma forma coletiva e organizada, né? Então, assim, é possível, é difícil, mas é possível, né? Então, a ideia é justamente, daí de novo, eu não me canso de reconhecer a importância do evento como esse, né? E, de novo, a honra de estar aqui falando, eu devo estar falando sobre esse tema aqui, mas o evento é importante, porque estimula pessoas a se comunicarem, saírem do isolamento, né? É isso que vai prevenir a violência. Então, atribuir contra a vontade da pessoa trabalhos penosos, não levar em conta recomendações de profissional de saúde. Já acompanhei mais de um caso também de um servidor que estava de atestado, mas que isso era desconsiderado, né? Porque era forçado a trabalhar e dentro dessa mesma lógica. Se não aceitar, é demitido. Então, entra nesse nível, né, de desumanização do trabalho que eu estava comentando com vocês mais cedo e que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Segundo eixo, isolamento e recusa de comunicação. Colegas se recusam a ter contato com a pessoa, gerando isolamento, e os superiores hierárquicos se recusam a atender qualquer pedido de contato. Isso aqui também, essa imagem é bem ilustrativa, né? E o profundo sofrimento que tem quando a pessoa é alijada do convívio com as pessoas. Isso aqui acontece também de forma horizontal, mas também pode ser descendente, né? Ou seja, quando o chefe se nega a ouvir a pessoa. Daí a importância, de novo, né, das demandas serem levadas de forma coletiva. Terceiro eixo mais comum de violência, atentado contra a dignidade. Utilizar insinuações desdenhosas, fazer gestos de desprezo diante do outro, como suspiros, olhares desdenhosos, levantar de ombros. Você vê que a violência ela pode ser uma coisa explícita, mas ela pode ser muito sutil também. E aí isso tem um agravante de perversidade na coisa, porque fica até difícil do outro conseguir provar, né, ou fazer os outros entenderem o tipo de violência que ele está sentindo, né? Espalhar rumores a respeito do outro, atribuir ao outro problemas psicológicos. Eu já vi isso também. Fulano é doido. Não leva em consideração o que ele fala, não. Sabe? Então você vê, olha o nível assim, de violência psicológica, né? Você tem esse rótulo, né, de desequilíbrio, e aí o que você fala simplesmente é desconsiderado. E aí, às vezes, é aquela história, o louco é o mais são, né? Às vezes, aquele que está com aquela fala repetitiva é quem está conseguindo perceber coisas que o restante está amortecido, né? Está adormecido. Zombar de origem ou nacionalidade, de deficiências físicas ou de aspecto físico, e crenças religiosas ou ideologias políticas,
né? Isso aí, esse texto você vê, de 2005, mas agora em 2019, essa questão da ideologia política, isso está fervilhando, né? Porque se criou um nível de abismo entre as posições em que o diálogo é inviável, né? Porque o outro lado é aparelhado, o outro lado é ignorante, o outro lado é perverso, o outro lado... E assim, essas falas são dos dois lados, né? Então, assim, como é que não tem avanço? Criticar a vida privada do outro, responsabilizar a pessoa pelo seu próprio sofrimento decorrente de uma situação de violência. Ou seja, você sofreu assédio porque você é um fraco, né? Você que provocou, né? Então, a pessoa já sofreu a violência e ainda é duplamente violada nesse sentido, né? Quando ela passa a ser responsável pela própria violência que ela passou. E por último, o último eixo, né, de violência, a violência verbal, física ou sexual. Agora a gente está falando realmente de uma violência mais explícita, né? Ameaçar a pessoa de violência física, isso é importante, porque às vezes se pensa que só a violência concretizada que é violência, mas esse ponto é a ameaça já constitui uma violência. Agredir o outro fisicamente, mesmo que levemente, como empurrar, fechar a porta na cara, etc., empurrar a cadeira, jogar um grampeador, jogar controle de ar-condicionado. Falar aos gritos, isso aqui tem um ponto importante, que é a banalização que existe em torno dessa violência, que é falar aos gritos. Às vezes é tido como, não, esse é o estilo dele, é o jeitão dele, né? O estilo de gestão dele é assim mesmo, mas ele é boa pessoa, gritando e tal, mas é esse tipo de coisa que não pode ser banalizado, né? Que precisa ser desvelado, que precisa ser trazido à tona, justamente quando se fala do respeito, a dignidade do outro, né? De não se arvorar a dono do outro, porque você está num lugar de autoridade, né? Ou no lugar de ascensão hierárquica. Então, falar aos gritos não pode ser tomado como uma coisa banal ou como uma coisa que é a escolha da pessoa, se ela escolhe falar aos gritos ou não, né? Tem que ser, isso não pode ser banalizado. Invadir a privacidade do outro. Agora, com essa questão das mídias sociais, né? É muito comum os grupos de WhatsApp, também de trabalho, etc. E aí, isso é uma ferramenta, eu acho maravilhosa, a gente usa isso também, mas tem um risco, e eu vejo isso muito também dentro dessa realidade que eu falei para vocês, em que o vínculo de trabalho é mais frágil. Que o outro é aparelhado para estar disponível 24 horas por dia, todos os dias, né? Então, e aí tem uma cobrança, né? Se não responde de imediato, né? Então, essa coisa do grupo de WhatsApp é um pouco delicado nesse sentido, né? Do respeito ao horário em que são feitas as mensagens, o nível de cobrança que se faz, né? Importante cuidar disso. Assediar ou agredir sexualmente com gestos ou propostas. Desconsiderar problemas de saúde. O assédio sexual, ele já é tipificado, né? E em linhas gerais é quando a pessoa usa esse poder hierárquico para poder obter favores sexuais do outro, né? Forçar o outro para proporcionar essa satisfação sexual. Desconsiderar problemas de saúde. Então, bom, essa é o panorama, né, das manifestações mais comuns de violência. Desculpa, eu sei que é um pouco cansativo, exaustivo, né, falar sobre tanta situação assim deprimente, mas é importante para poder justamente desbanalizar, né, coisas que são tidas como normais no ambiente e que não podem ser tidas como normais. Então, daí a intenção de dar nome, né, a essas situações de violência. Falar um pouco agora das consequências para a organização. A violência, ela interfere no alcance de metas organizacionais pela alteração na rotina de execução do trabalho, né? Se existe um conflito mal gerido, aquilo ali trava a equipe, fica só em torno daquilo ali, gera situação de violência, aí cadê o trabalho, né? Está totalmente paralisado. Prejuízo à imagem institucional da organização, né? Isso na esfera privada, vários casos aí que ficaram famosos,
de práticas, né, de assédio moral, de desrespeito à dignidade dos trabalhadores, e aí isso tem um peso imenso, né, inclusive financeiro, porque a imagem da organização fica manchada. Violência gera prejuízo financeiro em função de indenizações trabalhistas decorrentes de processo judicial, aumento da despesa relacionada à Seguridade Social, porque eu tenho colegas médicos aqui também e sabem muito bem a quantidade de afastamentos relacionados ao mal-estar no trabalho, né? Porque daqui a pouco eu vou falar das consequências para o agredido, eu vou falar mais em detalhe, mas é um processo literalmente destrutivo, né? E as pessoas muitas vezes não se sentem preparadas o suficiente para poder dar voz àquele sofrimento, mas aí o corpo fala, e aí pipocam as doenças, né? Então, isso aí vai gerar afastamento, enfim. Então, para a organização também não é interessante. Essa linguagem é importante porque a gente não pode ter só uma esperança de que os corações e as mentes sejam tocados pela boa intenção. Então, acho importante a gente também falar do prejuízo real, no sentido de dinheiro e de imagem também, né? O tanto que a violência é destrutiva, inclusive nesse ponto. Então, do ponto de vista estratégico para a organização, a violência é péssima, né? Não pode ser tratado como uma coisa, porque isso gera prejuízo mesmo, em todos os sentidos. Agora, para o agressor, na consequência da violência, o ônus da responsabilidade pela prática da violência, a responsabilidade civil, administrativa, e agora também tudo caminhando para ser a responsabilização penal, né? O assédio moral tipificado no Código Penal. Pressão social pelo estigma de agressor, né? E danos à saúde física, psíquica e social. Comentei com vocês que a gente trabalha principalmente no sentido da mediação, ou seja, escutar as partes envolvidas. E é impressionante como nas pessoas que praticaram as agressões, a incidência de sofrimento psicológico é enorme também, né? Às vezes a violência aconteceu porque a pessoa já está num estado de estresse insuportável, né? E aí já houve caso até de suicídio, né? Então, de novo, esse lugar do gestor, né, é um lugar muito delicado, porque é uma pressão que acontece nos dois lados e a pessoa, às vezes, ou não foi capacitada para lidar com aquilo, ou não tem perfil, como até o momento é o meu caso, né? Só que, enfim, eu ainda tive essa possibilidade de escolher. Às vezes a pessoa não tem escolha, né, quando é designada para uma chefia. Então, já tem uma pressão inerente ao cargo que ela está exercendo, e se não houver esse cuidado, isso vai gerando conflitos dentro da equipe, que vai aumentando esse caldo de estresse, e aí desemboca na violência, e aí tem todo esse ônus, né, para quem praticou a violência também. Então, essas pessoas também estão profundamente adoecidas, né? De novo, não é só uma questão de vilão e vítima. Às vezes, a pessoa que está ali fazendo a agressão também é vítima de uma série de violências, né? Então, é preciso sair dessa visão míope, só de achar que duas pessoas brigaram, para escutar, de fato, o que aconteceu naquele conflito, o que está presente naquele conflito, né? Porque isso vai certamente espraiar para situações que são do trabalho, que o contexto precisa ser cuidado. E, por fim, para o agredido, né, as consequências da violência. Para o agredido pode ocorrer uma série de reações que variam desde a falta de motivação para trabalhar, até a total desilusão com o mundo do trabalho e a sociedade em geral, culminando, né, no caso mais grave, de suicídio. Não é à toa que, infelizmente, acontecem episódios de suicídio no contexto de trabalho. Tem uma mensagem importante sendo dita ali, né? E isso, infelizmente, está se tornando mais visível, né? Inclusive na realidade brasileira, e isso denuncia mesmo a importância desse olhar mais atento, né, para o sofrimento dos trabalhadores. E é nesse sentido fazer essa rede, né, entre os cuidadores também. Porque, como eu disse, alguns trabalhadores não sentem a inclinação de dar voz ao que está sentindo, e aí o corpo adoece. Então, a sensibilidade também dos outros profissionais de saúde, né, diante de um afastamento para tratamento de saúde, entender até que ponto aquilo pode ou não estar relacionado ao contexto de trabalho também.
E a partir disso, né, estimular a pessoa a procurar ajuda, sair do isolamento, porque o que deixa a violência perpetuar é, muitas vezes, o isolamento. A pessoa recebe a violência e se cala, por medo, né, um medo legítimo. Você consegue entender, mas aquele medo, ela pode levar a um nível que fica insustentável, né? Daí os casos de suicídio, por exemplo. Então, esmiuçando um pouco mais, né? Danos psicológicos como vazio, culpa, vergonha, solidão, tristeza, estresse, humilhação, pensamentos suicidas. Danos na esfera social, problema de relacionamento no trabalho, conflitos nas relações pessoais, agressividade, impaciência, gastos com tratamento de saúde e assistência jurídica, danos físicos também, né? Dores diversas, cansaço, distúrbios respiratórios e digestivos, problemas de pele e hipertensão, né? Tudo isso tá. Só voltando um pouquinho ali sobre dano na esfera social, a agressividade, acho que isso dialoga bem com o exemplo que eu falei sobre a pessoa que agrediu o outro, né? Ou seja, o instinto agressivo, que é natural do ser humano, mas no estado de estresse ele pode se converter num instinto de violência, né? E aí, então, o circo está armado, né? Ok, então, falei com vocês sobre a importância do trabalho, né, na formação da identidade da pessoa, falei um pouco sobre violência, ilustrei, e agora eu queria falar sobre o que é possível fazer, né? Quais são as estratégias para poder se combater esse tipo de situação que é tão comum. Então vamos lá, algumas estratégias de prevenção e enfrentamento. Como detectar a violência? Então, abrir canais de acolhimento de denúncia por e-mail, telefone e atendimentos, criar espaços públicos de discussão sobre o trabalho, com palestras, seminários e reuniões, daí de novo a importância desse evento, pesquisa sobre a incidência de violência, porque isso ajuda a mapear também, capacitar profissionais de saúde e gestão de pessoas para identificar possíveis situações de violência. E daí, então, oferecer um amparo, né, para as pessoas. Agora, em especial, um alerta aos gestores. Isso aqui também é fruto de um apanhado, né, de leituras e atendimentos. Ter como pressuposto de gerenciamento o respeito às pessoas. Novamente, eu peço desculpas se eu estou tratando uma coisa tão primordial, né? Falar sobre respeito às pessoas, mas é exatamente esse o ponto. É preciso que uma reumanização das relações, e isso passa pelo respeito à dignidade do outro, né? Então, infelizmente, uma coisa que era para ser tida como ponto de partida óbvio, não é, né? Daí a importância de se falar sempre sobre a importância do respeito às pessoas. Estabelecer regras internas claras, ou seja, e essas regras, é importante dizer que essas regras precisam ser conversadas, né? Mas a equipe precisa saber até onde que vai, né, o espaço individual e o espaço grupal, né? Quais são como eu falei, né? Organizar de fato o trabalho, distribuir as tarefas e ter esse regramento construído pela equipe, pelo gestor. Isso precisa estar claro, né, para que as pessoas saibam onde estão pisando. Evitar o mal-estar na unidade e, quando isso não for possível, solucionar os problemas em conjunto com a equipe. De novo, né, é uma fala anti-autoritarismo. Estabelecer canais adequados de comunicação, evitando ruídos e mal-entendidos. Então, tem algumas estratégias que são muito básicas e que a gente percebe que tem uma importância fundamental para prevenir a violência. Por exemplo, a existência de espaços de conversa dentro da equipe, né? Não precisa ser uma coisa exaustiva, né? A equipe pode definir qual é o prazo, semanal, quinzenal, mensal, mas que haja, mesmo que não tenha nenhuma demanda aparente, mas que haja espaços de conversa, para as pessoas simplesmente dizerem como está o trabalho, né? Como está a execução do trabalho, como está a distribuição das tarefas, como estão os prazos, né? E aí você abre um espaço para poder destampar questões que, se deixar aquilo fermentando, pode gerar violência. Liderar, estimular potencialidades, ou seja, reconhecer a inteligência do outro, né? Valorizar a inteligência do outro, né? Tem coisa, o Deju fala muito sobre isso. Só quem está ali na ponta, muitas vezes consegue identificar gargalos,
na atividade, né? Então, se você se abre para ouvir o trabalhador também sobre o saber fazer dele, né, isso pode enriquecer muito a tarefa. Reconhecer o desempenho e o esforço de cada membro da equipe de trabalho, né? Esse ponto é fundamental, eu dediquei um slide específico para ele, o reconhecimento. O Deju fala muito sobre isso também. Por que o reconhecimento é tão importante? Porque ele ajuda a manter a cooperação, mesmo que não haja simpatia. Ou seja, não é uma como é que eu posso dizer, uma forçação de barra, uma ditadura também do sorriso, né? Assim, quando aquilo não é espontâneo. Às vezes o trabalho assim, pode desenvolver relações de amizade, pode, isso é ótimo, mas não se trata de você forçar um sentimento de simpatia quando ele não existe, quando não é espontâneo. Mas mesmo não tendo aquela simpatia pela pessoa, se você se dispõe a reconhecer a qualidade do trabalho, isso gera um bem-estar e um sentimento de realização que é muito valioso, né? E muitas vezes previne o adoecimento. Então, reconhecer o trabalho do outro quebra o isolamento, gera pertencimento, proporciona o prazer da realização do trabalho e previne a violência. Esses pontinhos azuis são do texto do Deju, mas ontem ou anteontem eu acrescentei esse pontinho preto aí, que é prevenir também o adoecimento. Isso foi a partir de uma matéria que eu vi sobre as causas mais comuns do burnout, né? Que é uma síndrome, em linhas gerais, de um estresse exacerbado ligado ao trabalho, um esgotamento físico e emocional ligado ao trabalho, né? E uma das causas desse esgotamento físico e emocional é a falta de reconhecimento, né? Isso está elencado lá dentro dos participantes. Então, você reconhecer o trabalho do outro, mesmo que você não tenha uma simpatia especial por ele, mas reconhecer, e quando se parte da chefia também, dos colegas, vocês podem ter certeza que isso tem um impacto muito positivo. Reconhecer o trabalho do outro. De novo, algumas estratégias de combate e prevenção. Bom, se eu comentei com vocês mais cedo essa proposta de que a violência precisa ser entendida como um fenômeno complexo, que está para além de um vilão e de uma vítima, que tem que entender o contexto de trabalho, então a intervenção tem que ser no contexto de trabalho, não só botar as pessoas para, né, resolverem o problema, mas entender o contexto e cuidar dele. E isso inclui cuidar das condições de trabalho, cuidar da organização do trabalho e cuidar do relacionamento interpessoal. Agora, eu trago esse texto da Leclerc falando sobre métodos de prevenção. E é interessante porque ela divide a prevenção em 3 níveis. A prevenção primária é quando a situação ainda não ocorreu. O que é possível fazer? A prevenção secundária é quando já aconteceu a situação de violência, mas você vai prevenir que ela se agrave. E a prevenção terciária é quando, obviamente, já aconteceu a violência e você vai praticar ações para restituir a saúde e a dignidade da pessoa. Vamos falar sobre isso com mais calma. Então, a prevenção primária, né, antes de ocorrer o fato. Medidas para informar e educar os servidores. Não me canso de elogiar a produção desse material, que está ótimo. Um clima de tolerância e liberdade. Recusa em colaborar ou consentir com comportamentos inapropriados, né? Clima de tolerância e liberdade. De novo, os espaços de discussão dentro da equipe, né, em que a voz do trabalhador é acolhida, né, e a recusa em colaborar com comportamentos inapropriados. Ou seja, quando a gente fala das regras internas claras, regras de convivência, né, e também a gente percebe que a violência ela se perpetua no silêncio, né? Quando não existe uma confrontação da violência, ela domina, ela impera, né? Então, se você, mesmo que não seja o alvo direto da violência, mas se você testemunha e às vezes por medo, um medo até compreensível, você se cala, você não oferece solidariedade, aquilo ajuda a perpetuar a violência. Então, daí de novo a importância de estimular as redes de solidariedade, que as pessoas quebrem o isolamento. Uma vez eu estava num congresso, e era um congresso de psicologia que estava com a presença do professor Deju. E aí eu lancei uma pergunta para ele, por escrito, que ele leu a pergunta, ele não gostou da pergunta que eu mandei para ele. Assim, porque ele estava falando de um contexto muito
teórico, né? Muito, assim, porque ele é um pensador, ele é um acadêmico, então ele estava debatendo sobre violência de uma forma assim, muito ampla, né? E aí a pergunta que eu fiz para ele sobre quais são as ações práticas que podem ser implementadas dentro de uma organização para poder prevenir a violência. E aí ele fez francês, né? Fez assim, ações práticas. Eles sempre querem saber ações práticas, né? Tipo assim, um incômodo, como se que ele tivesse uma expectativa que ele mastigasse, né? Para mim, o que tinha que fazer. Mas aí ele falou, ele sintetizou. Ele falou: ó, se você quer prevenir a violência, o maior antídoto é você estimular o sentimento de solidariedade e coletividade entre os trabalhadores. Essa é a melhor forma, né? Estimula um sentimento de solidariedade e coletividade. Isso aí diminui muito o campo para perseverar a violência, né? Então, trabalhadores que estão organizados, trabalhadores que dialogam, trabalhadores que sentem que têm, né, um ombro a ombro ali de companheiros que vão levar adiante demandas que são da equipe como um todo, né? Que existe uma percepção de coletivo, porque isso é um desafio muito grande para esse momento do trabalho que a gente vive, porque é um momento social de estímulo ao oposto disso. Cada vez mais o trabalho está organizado de uma forma individualista, né? E de competição. Não sei como é aqui nos gabinetes, mas enfim, eu observo lá que quando existe essa coisa do vínculo frágil de trabalho, que cada um pode ser demitido a qualquer momento, é uma guerra sem lei, sabe, é briga de foice no escuro, né? As pessoas querendo sobreviver, né? Então não tem nenhum sentimento de solidariedade ou de coletividade. E aí a violência ocorre entre eles e de cima para baixo, né? Porque é um grupo desmobilizado. Muito pelo contrário, às vezes o trabalhador ajuda o chefe a fazer violência, porque ele quer ascender, né? Então isso é muito preocupante. Então sempre assim que a gente tem a oportunidade, promover ações que possam fortalecer esse tipo de sentimento de solidariedade. E qual é o exemplo disso, né? Por exemplo, essas reuniões dentro da equipe, né, em que as pessoas tenham um espaço democrático para poder falar e se sintam protegidas para falar, né? Assim, isso partindo de um gestor, né, que vai organizar essas reuniões. Muitas vezes isso não vai partir do gestor, não é do interesse do gestor, infelizmente. Mas aí cabe a cada trabalhador conseguir se organizar também e contar com os recursos que ele tem dentro da organização, né, ou das outras instituições de proteção ao trabalhador, que não pode ficar no isolamento e no silêncio, né? É isso que é o complicado. Eu sei que não é fácil, eu entendo que um trabalhador que esteja se sentindo vulnerável no trabalho, para ele encampar um movimento de reação é muito difícil, né? Mas é preciso, né? É preciso, até nem que chegue a um ponto que ele sinta que ele não dá conta mais e busque outro caminho profissional, né? Em algumas situações aconteceu isso, né? A pessoa estava numa posição muito enfraquecida e aí a conclusão que ela chegou foi realmente procurar um outro caminho para ela. Mas antes que chegue a esse extremo, né, dentro do órgão, quais são os aliados, os possíveis aliados, né? Como é que está a sua relação com os colegas, para poder, enfim, né, dar conta desse bem-estar, proteger. Seguindo na prevenção, agora a prevenção secundária, ou seja, a situação já ocorreu. Procurar um confidente para ajudar a esclarecer a situação e tomar atitudes para deter a agressão. Obter um mediador imparcial, que crie uma oportunidade para as pessoas em conflito encontrarem-se e negociarem uma solução. Uma outra sugestão estratégica: anotar com detalhes todas as humilhações sofridas, incluindo a data, o horário, o local, pessoas envolvidas, testemunhas, conteúdo da conversa e o que mais você achar necessário. Isso está presente nos livros, né, de aconselhamento para as pessoas, para os trabalhadores, para a pessoa conseguir se proteger mesmo, né? Então, fazer uma descrição, né, do fato, porque isso pode gerar, às vezes, alimentar um procedimento administrativo, por exemplo, né? A gente já lidou com situações lá que uma pessoa nos procurou, alegando que tinha sido vítima de violência. A gente entrou em contato com a outra parte e ela se recusou a vir para a mediação. E a mediação é um processo voluntário, né? A gente não pode forçar. E aí a gente orientou a pessoa, enfim, a buscar outras formas de proteção.
além do atendimento clínico. Aí depois veio uma outra pessoa, também se queixando da mesma, e a mesma, de novo, se recusou a vir, né? E aí, a partir disso, essas pessoas que se mobilizaram individualmente para contestar, elas se uniram, e aquilo virou uma ação coletiva, e com o apoio do sindicato, conseguiu-se, né? Foi instaurado um procedimento administrativo, e houve uma punição, né, para quem estava fazendo essas agressões reiteradas, né? Então, quebrar o isolamento. E, por último, a prevenção terciária, ou seja, recuperar a saúde e a dignidade dos trabalhadores. Então, é importante para isso um diagnóstico precoce dos efeitos sobre a saúde, e aí eu reforço a importância dos profissionais de saúde estarem atentos, né, o que está gerando adoecimento, se isso não está relacionado ao trabalho. Formação de grupos de apoio e sensibilização, que reúnam as pessoas que tenham sofrido agressões no contexto de trabalho e possam trocar experiências. E a mediação, né, como uma alternativa de resolução de conflitos para reintroduzir o diálogo. O mediador, ele não está ali, como eu disse, para dar soluções, mas para facilitar uma conversa que se interrompeu, né, quando isso é possível. Às vezes não é possível mais a mediação, às vezes aí já vira uma questão mesmo de outras instâncias, né? Bom, já estamos caminhando agora para o encerramento. Eu falei um bocado aqui, fiz uma falsa promessa que seria um processo dialógico, mas acabou que não ofertei tanto a palavra, mas ela está ofertada, né? É implícito, né? Que quem quiser, enfim, a gente vai ter um tempinho no final também para alguma pergunta, mas sintam-se à vontade. Só para finalizar, trazer um pouco da nossa experiência lá na Câmara, que é uma experiência, vamos dizer assim, teve um certo pioneirismo. O grupo foi instituído em 2007 e estava falando com a Jesus, que é um trabalho que não acaba nunca, né? Lá, por exemplo, tem uma rotatividade de servidores alta, então a gente tem que estar constantemente se apresentando, né? Então, é um trabalho que continua se desenvolvendo, mas que teve alguns passos importantes e eu queria compartilhar com vocês, até como estímulo, né? Eu acho que o tribunal já está muito... já deu passos importantes nesse sentido, de mobilização, né? De produzir eventos com essa temática, de produzir material, né? Então, eu acho que, na verdade, agora é uma troca, né? Da gente realmente aprender junto. Então, foi um grupo formado em 2007 por psicólogos e assistentes sociais, como uma instância para acolher demanda de violência no trabalho, e que se propôs, como eu disse, a sair só do atendimento clínico para poder olhar para o contexto de trabalho. Que a gente procura trabalhar garantindo o máximo de independência institucional, ou seja, quando a gente está fazendo uma mediação, a gente precisa estar num estado de neutralidade, né, de imparcialidade. E daí a importância, então, que a gente faz até no nosso regimento interno, de privilegiar servidores, né, que façam parte, componham o quadro efetivo dos trabalhadores, né, para justamente garantir essa imparcialidade, né, não ser cargo de provimento, livre provimento. Nosso foco é na prevenção, em disseminar informações e mediar conflitos. Um trabalho parecido com o que vocês estão recebendo aí agora, né, uma cartilha, né, de sensibilização sobre o tema, eventos, né, seminários e audiências públicas para poder trazer o tema à tona. Isso aí foi uma audiência pública também. A ideia era aproveitar o espaço político, né, para trazer a discussão para o campo político também, né, e mobilização da sociedade. Eu fiz questão de colocar esse boletim porque ele veio do sindicato, né, é uma parceria importante para poder implementar esse tipo de ação, que você também esteja alinhado com órgãos já consolidados de proteção ao trabalhador, né? Então, você ter esse amparo é importante. Um trecho da cartilha, né, falando sobre o poder das palavras. A cartilha é um tipo de trabalho, e assim como o daqui, é um trabalho muito denso, né, muito rico em termos de material, mas às vezes o trabalhador é mais sensibilizado quando tem uma informação mais imediata. Então, a gente optou por fazer um folder também, com as ações principais, né, as informações principais,
marcador de livro. De novo, a ideia é trazer o tema à tona, é deixar o tema presente, né? Mais uma audiência, alguns cartazes que a gente fez também, distribuiu na casa. Essa nova cartilha que a gente preparou, esse folder, na verdade, né? Que o primeiro, existia assim um certo incômodo, até de dentro da equipe mesmo, de assim, pô, que coisa pesada, né? Violência no trabalho, assim, tudo assim e tal. E então, será que não pode colocar um pouquinho o foco no positivo, né? Então, a gente também reforçou ações positivas, ações de humanização no trabalho, né? Falando sobre cultura de paz, não só sobre violência. E aí, quais são as ações realizadas, né? Uma conversa, um atendimento e encaminhamento dos casos, tendo como princípios, né, a conversa clínica prolongada. Esse é um termo da médica doutora Margarida Barreto, que ela é médica de um sindicato e é uma das referências no Brasil sobre o tema. Então, ela fala da importância de você oferecer ao trabalhador o que ela chama de conversa clínica prolongada, uma conversa para, de fato, se colocar à disposição do outro e dar voz ao trabalhador, que tem muita coisa acumulada ali de sofrimento, e quando você, de fato, se propõe a escutá-lo, isso tem um efeito terapêutico imenso, né? Ações socioeducativas, com todo aquele material, né? Os eventos que a gente propôs, mediação de conflitos e encaminhamento para órgão de proteção ao trabalhador, né? Os sindicatos, enfim, Ministério Público. Sobre a mediação, falando assim muito brevemente, a pessoa nos procura, a gente tem uma reunião com ela, tenta mais ou menos clarear a demanda, ver se realmente se está falando de violência no trabalho, se é uma questão banal mesmo, que faz parte do trabalho. Já aconteceu isso, né? A pessoa se sentia perseguida, mas na própria conversa a gente foi entendendo qual é a função do gestor, né? Que de fato ali não estava havendo uma perseguição. Isso promoveu até uma mudança de atitude da pessoa, né? Mas quando é constatada a situação de violência, aí, se a pessoa não os autorizar, e essa autorização por escrito, a gente entra em contato com a outra parte, informa ela que nós fomos acionados e que a pessoa desejaria fazer uma mediação, e aí convidamos a pessoa também, explicamos a situação, né? Explicamos como é feita a mediação, e se a outra parte também autorizar por escrito, a gente marca, né? E aí, dentro dessa mediação, como eu disse, a ideia é reintroduzir um diálogo. Então, a gente organiza a fala e instrui antes as pessoas a fazerem uma comunicação não violenta. Ou seja, a gente ajuda as pessoas a expressarem a visão delas sobre o que está acontecendo, como elas estão se sentindo sobre aquilo, quais são as necessidades que estão presentes ali, que não estão sendo atendidas, e a gente ajuda as pessoas a formular pedidos, um para o outro, né? E a partir disso construir uma forma de relacionamento possível. E como eu disse, e aí a partir disso se cria um termo que vira um documento mesmo, com responsabilidades que cada parte assume a partir daquele momento da mediação, né? Então, isso é uma ferramenta muito rica e que tem efeitos muito poderosos, né? A mediação de conflitos. Então, realmente, eu não sei como é a realidade do órgão, se já existe a possibilidade de mediação interna, né, dos conflitos. Isso é muito rico mesmo, é uma técnica que eu recomendo fortemente. Alguns outros resultados: a articulação com pesquisadores, profissionais, entidades, né, como eu falei, universidades, assembleias, órgãos públicos, sindicatos, órgãos de classe, né, a construção de uma referência de caminhos, né, para enfrentar a violência, a conquista de espaço político para trazer o tema à tona para a discussão pública, né? Um outro resultado importante, a mobilização de servidores com efeito terapêutico, né? Algumas frases que a gente ouviu: eu gostaria que o meu chefe estivesse aqui participando desse seminário, né? E eu acho que é justamente quando a pessoa toma um choque, né? Às vezes ela está submetida à violência às vezes não consegue entender que aquilo é violência, porque o processo, às vezes, ele é muito sutil mesmo, né? E então o trabalhador até às vezes se choca e tinha o desejo de comunicar isso, né? Que o chefe pudesse ver aquilo também. E uma outra frase, né, que é emblemática: eu já apontei para a cartilha quando eu vi uma situação de violência, né? Era um grupo de trabalho, estava até uma situação informal, era um café, e aí um fez uma fala de discriminação racial.
E aí o outro na hora, né, estava na mão assim, e a nossa chama violência no trabalho, né? Apontou assim, aquilo gera, de novo, né, a importância simbólica desse tipo de material, né? A demarcação de um espaço saudável de convivência, né? E o que não é saudável, o que não pode ser banalizado. E eu tentei organizar também esses resultados do núcleo nas 3 fases de prevenção, né? Então, quando ainda não aconteceu violência, o que a gente promoveu? Campanhas informativas, a interface também com QVT, a qualidade de vida no trabalho. Muito rapidamente, é uma proposta, foi executada lá para a gente, pelo professor Mário César Ferreira e sua equipe. É um pesquisador da UNB, e a proposta dele é o seguinte, que os órgãos de cuidado com o trabalhador, eles precisam ter sensibilidade para acolher o que é, de fato, para o trabalhador, fonte de bem-estar e fonte de mal-estar. Porque o que se observa muito comumente é que, vamos dizer, o pessoal de gestão de pessoas ou de saúde, muito bem intencionados, e aí eu até me incluo também, né, nesse rol, né, de uma muito boa intenção, mas às vezes promove ações de qualidade de vida, supostamente de qualidade de vida, que não é o que a pessoa, não é o que o trabalhador precisa, não é o que ele está pedindo, não é o que de fato está incomodando, né? Então, assim, tudo que se oferece é bom, pode ser terapêutico, tipo uma situação de descontração, ou um evento recreativo, né? Um evento de socialização, tudo isso é importante, faz bem-estar, né? Algumas práticas, tipo ginástica laboral, tudo isso é importante. Mas, daí o diferencial desse trabalho além disso, você abrir um espaço, no caso eles montaram um questionário, para que o trabalhador diga o que gera bem-estar para ele e o que gera mal-estar no trabalho. E, a partir disso, pensar projetos para poder atender esses pontos sensíveis, né? Então, essa é uma forma importante de prevenir violência, né? Você de fato está cuidando do contexto do trabalho, e a partir da fala dos trabalhadores. Ações no plano de prevenção secundária, né? Ou seja, já aconteceu a violência, então oferecer o atendimento clínico, oferecer a mediação e encaminhar para as outras instâncias. E a prevenção terciária, que é restituir a saúde, né, do trabalhador, então entra o acompanhamento psicossocial e a formação de rede de solidariedade, né? Grupos, trabalho dentro das equipes, né? Oficinas dentro das equipes, isso tudo gera um sentimento de solidariedade. Agora realmente estamos nos finalmente, alguns princípios, né, que a gente construiu e eu queria compartilhar. Sobre a rede de solidariedade, né, a ideia é evitar a ditadura do medo e do silêncio. Se for ameaçado ou agredido, busque formar a rede de solidariedade. Saia do isolamento, converse. Se dentro do órgão não está possível, converse com um amigo, conversa com um familiar, conversa com um psicólogo, conversa com um dirigente espiritual, mas sai do isolamento, quebra o silêncio. Entre em contato com colegas profissionais de saúde, superior hierárquico, sindicato e outras organizações de defesa dos direitos do trabalhador, como o Ministério Público, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né? O fato é a pessoa entender que ela não está só, né? Isso aí é o que vai interromper o ciclo da violência e do sofrimento e do adoecimento. E aí isso acabou virando um pouco nosso mantra lá, né? Que se não é mais uma situação de vilão e vítima, a gente entender que todos nós somos responsáveis pelo enfrentamento da violência no trabalho e a promoção da cultura de paz, né? Todos nós, no nosso dia a dia de trabalho, na forma como nos relacionamos com o outro, na forma como olhamos para o outro, escutamos o outro, como é a nossa atitude diante de uma situação de violência, né? Se a gente tem uma postura agregadora ou de isolamento, né? Os bravos trabalhadores, né, que exercem a função de gestão, como é que está esse processo? Uma conversa como a nossa de hoje aqui, qual que é a importância? Eu acho que é mais do que qualquer informação, eu acho importante a semente de reflexão, né, para um olhar introspectivo sobre o modo de se relacionar ao trabalho, se é um modo que valoriza a dignidade do outro, ou de alguma forma compromete a dignidade do outro.
né? Então, nesse sentido, todos somos responsáveis. É muito simples, quando ocorre uma situação de violência, a gente achar que é porque a pessoa estava desequilibrada aquele dia, ou acordou com o pé direito, o pé esquerdo, né? Então, é muito fácil você localizar só em A e B a violência. Mas se a gente entende que a violência é um processo muito mais complexo, que envolve, né, as relações de trabalho, o cuidado com o trabalho em si e a forma como a gente se relaciona, isso estimula uma reflexão, né, em atitudes pequenas, né, e pontuais, para que a nossa participação no mundo do trabalho seja construtiva, né, seja de apoio, de solidariedade, né, de disponibilidade. Então, nesse sentido, todos nós somos responsáveis, né, mesmo que a gente não esteja coagindo uma pessoa ou promovendo uma ação de violência, mas a gente está dentro daquele contexto, daquele campo. A gente é uma célula daquele organismo também, né? Então, nesse sentido, é importante a gente puxar um protagonismo, né? E com foco, de novo, na solidariedade, né? Como o professor me ensinou, o principal antídoto da violência é a solidariedade, né? Tá aí a escolha do título da palestra de hoje. Aqui são algumas referências que eu usei para construir esse material. A palestra já está disponível, né? Mas vocês, como eu falei, vocês já estão muitíssimo bem servidos com esse material, que está muito atualizado e em sintonia, né, com as pesquisas na área. E aí uma forma de contato também, se, enfim, né, tiver algum ponto, alguma questão, alguma troca de ideias, deixar franqueado também esse espaço. Muitíssimo obrigado e desculpa ter me alongado tanto.